E aí galera, a paz, tudo bem? Eu sou o Thiago Furliga, professor da Action, a sua escola de música católica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como tirar vários timbres ou como ter vários timbres usando apenas um violão, com o mesmo violão, certo? Mas antes, queria falar para você sobre a oficina Toque na Missa, que é o nosso curso da Action, Escola de Música Católica, tá? Então se você tem vontade de começar a tocar, se você não toca e você gostaria de aprender, tá servindo nas missas, na sua comunidade, tá? Ou se você já toca um pouco, queria se aperfeiçoar, queria saber mais, né? A gente tem a oficina Toque na Missa. Na descrição do vídeo tem um link com um vídeo que a gente gravou explicando todos os detalhes sobre como funciona o curso. Ou se você preferir, você pode deixar nos comentários o seu número com DDD que a gente entra em contato com você. Coloca lá, quero saber mais sobre a oficina Toque na Missa, o seu número, que a gente entra em contato com você e passa todos os detalhes certinho para você estar começando a estudar, certo? Então o primeiro ponto é você ouvir o que você está tocando. Violão com corda de aço, por exemplo. Eu já fiz até um violão falando sobre um vídeo. Já fiz até um vídeo falando sobre violão com corda de aço e violão com cordas de nylon, tá? A diferença entre um e outro. Se você não viu o vídeo ainda, vê aí na descrição. Tem esse vídeo aí, é legal você ver, é bacana o vídeo, a diferença, tá? E no vídeo eu falo que uma das principais características do violão de aço é justamente esse som metálico, tá? Então o que é legal? Você ouvir o som que você está tocando e buscar esse som. Em todos os acordes que você toca. Tem consciência, não é mais tipo, toca o Si, será que eu toquei certo? Toquei certo. Não, você tem que ouvir o som que você está tirando do instrumento, tá? Ouvir o som e ver se em cima disso você está conseguindo tirar um som adequado para o tipo de som que você quer, tá? Uma segunda dica, vamos dizer assim, já antes da gente introduzir em outras questões todas que nós vamos abordar, é as referências, né? Existe um mesmo violão, aí que começa a entrar a questão de vários timbres em um mesmo violão. Existem várias maneiras de tocar, várias maneiras de você usar acordes, de fazer levadas. E dentro dessa questão é importante que você tenha claro as referências e busque executar as músicas de acordo com essas referências. A gente tem uma questão que é tipo assim, infelizmente dentro da igreja, parece que a gente ouve uma música em um disco, num CD, uma música profissional, alguém tocando. E quando vai a gente tocar, o nosso ministério, a nossa liturgia tocar, parece que é uma bandinha de brinquedo tocando aquela música. Toque mais ou menos, lembra mais ou menos, fala isso aí, tá certo, estamos tocando a música. Não. Você precisa, claro, dentro de um determinado contexto, analisando a sua realidade, mas você precisa buscar executar aquilo o mais próximo possível do que é. Tanto com os instrumentos, os acordes, as levadas, tá? Então, buscar ouvir, porque geralmente, não é uma regra também, né? Tem muito disco aí com muita música ruim, mal tocada. Mas geralmente as músicas do disco são bem gravadas, são bem executadas. Então, se você buscar executar aquela música, aquele som muito próximo do que você está ouvindo no disco, geralmente você já tende a passar a exercitar a sua referência musical dentro daquela questão, né? Tem até um vídeo que a gente gravou também, que é como um músico ouve música, né? Te aconselho a ouvir esse vídeo também. Bem bacana a questão de exercitar a sua audição, a sua percepção musical para ouvir música, tá? Então a segunda dica é justamente essa questão de você ouvir músicas, ouvir mais referências e buscar executar o que você toca próximo dessas referências. Então vamos agora para as dicas propriamente ditas, né? Do que seria o tema do vídeo, tá? Aquilo ali foi só uma introdução que é bem legal se falar também, não pode se deixar de falar, mas vamos agora falar das dicas. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem vários jeitos de tirar som no violão. Então, o básico do básico, você tem batida, né? E você tem dedilhado. Tá?
Quando você faz batida, ou você usa paleta, que eu vou falar já já da paleta, ou você faz com a mão mesmo, né? Se você faz com 2 dedos, você tem um som já. Se você usa, por exemplo, polegar com unha, você já tem um outro som. No meu caso aqui, como eu toco baixo também, eu não uso unha nesses dedos aqui, eu uso som no polegar. Então o primeiro passo para você conseguir variar sonoridades, inclusive isso é muito bacana e deve ser feito, é você conhecer os recursos que você tem. Então basicamente a gente tem mão, dedo, a gente tem som de unha. Se eu tivesse essas 3 unhas grandes também, como muitos violonistas têm, esse som já... Essa unha minha aqui até que eu deixo um pouquinho aqui, não tá muito, mas às vezes eu deixo. Ele já pinta muito mais agudo. Então isso já são características que você pode estar usando, pode e deve estar usando dentro das suas levadas. Falando de mão mais um pouquinho, outra coisa que é interessante. Dependendo da região que você toca, você tem timbres diferentes também. Se eu for tocar como se fosse levado, ó, som mais estridente. Ó, só de mudar, o dedilhado não mudou tanto, mas aqui. Quanto mais perto da boca eu toco, ele fica um som mais macio, vamos dizer assim. E quanto mais próximo aqui, eu toco, próximo da ponte aqui, mais médio vem, mais agudo vem. Então o que às vezes acontece? Às vezes os músicos, as pessoas começam a tocar, ela vicia a tocar numa região e tudo ela toca daquele jeito, ela não explora as possibilidades de timbre que ela tem. Na oficina a gente aprende bem nesse formato, né? Tudo são recursos que você tem. Então não é tipo, nossa, eu toco com paleta e só uso paleta. Não, você pode usar paleta, mas você pode usar a mão também. Tem coisas que é por uma questão técnica, de conseguir executar, e tem coisas que é por uma questão de sonoridade. O som de paleta é completamente diferente do som da mão. Então tem gente que, eu não uso paleta porque eu tenho dificuldade, não sei o que, e na verdade não é nem esse o motivo que se usa a paleta ou se usa a mão. É por uma questão de sonoridade. Eu tô com uma paleta aqui. Se eu toco aqui, olha o som. Se eu toco aqui, eu tô pondo a mesma intensidade. Ó. Lembra que eu falei no começo que eu falei que você tem que ouvir músicas? Tem sons que você ouve que às vezes você não consegue tirar o mesmo som, porque às vezes você é viciado em tocar só aqui. E é um som que você tem que tocar aqui. Então, tirar um som mais suave. Ou tem coisa que às vezes você tinha que tocar mesmo. Essa paleta é média, né? Pegar uma paleta mais dura, por exemplo. Só da paleta ser mais dura, o som já fica mais agressivo. Então tem coisas, às vezes coisas de solo, que é mais legal com paleta mais agressiva, e coisa que você vai tocar solo, ou melhor, levadas. Fica mais interessante você usar a paleta mais mole. É importante você conhecer esses recursos e fazer esses testes e começar a usar um outro elemento também que é muito importante, né? Que os músicos profissionais, vamos dizer assim, dominam, que a gente que muitas vezes toca na igreja ignora completamente, que é de você tocar para a música. Que características essa música tem? Essa música é uma música mais agressiva, essa música é uma música mais suave, ou às vezes até o comportamento do violão nessa música, ele tem que ser mais agressivo, ele tem que ser um pouco mais suave, e em cima disso você passa a escolher de que jeito você vai tocar, se você vai tocar com a mão, se você vai dedilhar, se você vai usar a paleta, se a paleta vai ser mais mole, se a paleta vai ser mais dura. Isso tudo de acordo com o estilo e com a proposta da música que você vai tocar. Começa a observar, faz o exercício, pega seu violão e começa a testar. Nossa, se eu tocar isso aqui, aqui tem um som, se eu tocar aqui, e começa você mesmo já ir descobrindo essas questões todas dentro da sua música, dentro dos estilos, das técnicas que você usa, da música que você toca, para você já ir descobrindo dentro disso várias sonoridades que você consegue tirar, como o título do vídeo, usando o mesmo violão. Outra coisa importantíssima também para se levar em consideração são as cordas, tá? Por quê? Outra coisa que o pessoal também não leva muito em consideração, tem marcas, mesmo sendo os violão de aço, tem marcas diferentes.
tem espessuras diferentes de corda, né? Tem corda 0,9, por exemplo, que são super finas, né? O violão fica até mais molinho de tocar, mas em compensação tem um som às vezes muito agudo e com um pouco peso. Em compensação você tem corda 0,12, por exemplo, até 0,13, que são cordas super pesadas, mas em compensação o violão fica muito mais grave, muito mais cheio, né? Então também, fora a questão da região que você toca, se você está usando a mão, se está usando paleta, tem essa questão também para se levar em consideração. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa até compra, sei lá, um violão novo, julgando que aquele violão vai ter um som mais pesado que ela quer, e de repente ela tinha um violão que era teoricamente inferior, mas que estava com as cordas 0,11, por exemplo. Ela compra o violão na loja, de repente o violão veio com corda 0,9. Claro que vai dar diferença de sonoridade, né? Sem contar também a questão de corda velha e corda nova. Corda velha. E velha que eu digo não é velha de velha podre não, né? Tem gente que acha que só toca a corda do violão quando ela arrebenta. Não. O desgaste da corda está muito relacionado com a maneira com que você cuida, né? Se você para de tocar, se você passa uma flanelinha para preservar as cordas, limpar, guarda ele dentro de uma capa ou se você deixa ele exposto, né? Tudo isso influencia em desgastar mais as cordas, como também a quantidade que você toca. Então, em quanto tempo eu devo trocar? Depende muito dessa equação, né? De quanto que você usa, como que você cuida do instrumento, né? Mas tem uma grande diferença. Então eu vejo muita gente também, nossa, no disco lá no CD o som do violão é tão lindo, o meu violão não tem som nenhum. Aí você vai ver as cordas, chega tá podre. Você passa o dedo assim, você chega aqui no negócio preto das cordas. Claro que não vai ter som mesmo, pode ser o violão que for, pode ser um Martin, um Gibson, um violão de 30 mil reais. Não vai ter o desempenho que poderia ter. Então, essa questão das cordas é muito importante levar em consideração também. O violão com cordas novas, ele vai ter um som muito mais legal, tende a ter um som muito mais legal, né? E o outro aspecto que eu falei também, a marca. É mais complexo, mas é legal você fazer o teste quando for trocar de cordas, pesquisar, ver dentro das características que você já observou, que você gosta de timbres, você vê quais marcas têm mais brilho, quais marcas são um som um pouco mais anasalado, com mais médio. São características e dependendo do estilo e do gosto musical, você vai explorar isso também. Um outro aspecto é a regulagem do instrumento. Se o violão tiver com as cordas mais altas, mesmo com as cordas novas, ele tem um tipo de som, que é até um pouco alta. Tem gente que gosta, né? Muito alta, como às vezes pega um violão por aí que você consegue passar o dedo por baixo da corda, você não vai conseguir nem tocar no violão de tão alta que tá. Mas um pouco mais alta, tem gente que gosta, um pouco mais baixa, tem gente que gosta também da sonoridade, inclusive da tocabilidade, tá? Então observar no seu violão também essa questão, comportamento, como que fica essa questão da regulagem das cordas, tá bom? E o último aspecto, o instrumento também, né? Só uma dica assim importante de se falar sobre essa questão do instrumento é que eu vejo muita gente, às vezes com violão, esse violão aqui é um violão simples, o violão custa, sei lá, 600, 700 reais, e tem um som bom dentro desse critério todo, com corda boa, corda nova, a gente consegue fazer ele ter um bom som, né? Mesmo ele sendo um violão razoavelmente barato, né? Mas eu vejo muita gente, às vezes, com um violão similar a esse, falando que o violão é uma porcaria, que precisa comprar um violão melhor, e ignora tudo isso. Nem conhece de sonoridade, não usa, não explora nada, violão desregulado, com corda velha, né? Então, até mesmo uma dica, antes de você pensar em trocar de violão, analisar essas questões, né? E ao mesmo tempo também isso aqui não é desculpa não, né? Tem os dois extremos. Tem gente que quero um violão muito mais caro, só falar que tem um violão mais caro e falar que é porque o violão não tem som. E tem pessoas que às vezes tem um violão com um pedaço de pau caindo aos pedaços, que pode comprar um violão melhor e não, agora tá bom, porque eu já aprendi, eu tiro o maior som com o violão, né? A gente tem que buscar sempre dar o melhor que a gente pode, né? Principalmente a gente que toca para Deus, tá certo? Então, o vídeo de hoje foi isso. Acredito que com essas dicas todas, você passa a ter várias ferramentas para tirar vários timbres e vários sons diferentes, né? Se você conhece algum amigo que toca violão, que você conhece, que já toca, mostra esse vídeo para ele. Se você conhece alguém que vai ser útil essa dica para ele, né? Marca ele, ajuda a gente, compartilha esse vídeo, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a esses conteúdos que a gente está postando. Se você está vendo esse vídeo no Face, apareceu para você na sua timeline aí, você não conhece o trabalho da gente,
Clica aí em curtir na nossa página Action Música Católica, tá? Tem vários outros vídeos que a gente já gravou de conteúdo, de dica de instrumento, dica de canto, dica sobre formação, tá? Se você tá vendo no YouTube, né, se inscreve no nosso canal aí, assina o sininho, clica aí no sininho para você ficar por dentro, ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo, tá bom? E se você tem alguma dúvida, alguma questão, deixa aí nos comentários, fala aí o que você achou desse vídeo, tá? Se esse vídeo foi legal, se você tem algum outro tema que você acha que seria legal a gente abordar, ou alguma dúvida, alguma outra questão, deixa aí de sugestão pra gente também, tá? Que a gente vai estar tentando fazer os próximos vídeos em cima das suas dúvidas e das suas sugestões, tá certo? Um abração, a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe.